Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. 2021 foi um ano de muitas emoções, marcado por bastante volatilidade, ruído político, risco fiscal. Vai ser um ano que os investidores com certeza vão gravar a memória e do qual tiraram bastantes lições. A questão agora é o que 2022 nos reserva, tanto em termos dos investimentos quanto da economia real, ainda mais quando se lembra que é um ano de eleições. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui mais uma vez. André, seja muito bem-vindo novamente ao Suno Notícias. Eu que agradeço, Greg. Vai ser um prazer falar sobre o ano de 2022, que vai continuar tendo bastante desafio. Bom, vamos começar pelos investimentos, então, André. Esse ano os gestores tiveram que suar a camisa para vencer o Ibovespa, para ficar no positivo, pelo menos, né? Porque o Ibovespa sofreu bastante, a Bolsa Brasileira foi uma das piores do mundo até aqui. E 2022, como que você entende que será o cenário para os investimentos? Bem, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para pensar 2022 é sobre o nível da taxa de juros, né? Dado que a economia brasileira entrou num processo inflacionário bastante persistente, né? É razoável supor que a gente deve ter uma taxa de juros aí pelo menos em 11,5%, tem gente falando até em 12% taxa de juros ano que vem. Isso é um ponto importante porque através da taxa de juro livre de risco, que é a Selic, né, eu consigo cascatear ou tentar pensar outras classes de ativo para começar a investir propriamente, né? Só para falar de 2022, faz parte do meu cenário, né, principal a eventual vitória do ex-presidente Lula, né? Isso daí traz algumas implicações também para a dinâmica da taxa de juros. Porque eu acho que o Lula tem uma chance grande, especialmente porque a economia está muito ruim, então vai ser muito difícil, né, você vender o produto liberal, o ajuste liberal em 2022. Logo ganha mais força, né, alguém que é da centro-esquerda, e o Lula, sem dúvida nenhuma, é o grande nome, né, dessa área, né. Mas, enfim, tirando essa dinâmica, vamos dizer, mais política, né, que determina outras variáveis, né, se eu estou certo a respeito de uma eventual vitória do Lula, né, Greg, o que a gente está vendo é que a taxa de juros não vai cair, né? A curto prazo não dá para imaginar isso, né? Porque a gente sabe como o mercado vai reagir. Se a taxa de juros vai permanecer elevada, isso também traz algumas questões. Primeira delas, né, que pode parecer que é a óbvia, né, que é a mais simples, né, vale a pena comprar produtos de crédito privado ou crédito, enfim, dívida pública, que tem algum componente pré-fixado, né? A gente sabe que isso daí, por sinal, já está acabando isso na Faria Lima, já está acabando aquelas taxas lá de 14, aquelas coisas bacanas que tinha, já todo mundo comprou e já colocou em carteira, já não tem mais tanta taxa boa assim para ir atrás. Então, acho que vale a pena, né, você pensar com parte das estratégias de investimento para 2022 alguma coisa que tenha ou seja pré-fixado ou tem uma parcela pré-fixada, tipo uma NTNB, né, que é o Tesouro IPCA, né, tem um componente que é pré-fixado. Olha, trava essa taxa logo, porque é o melhor momento agora. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que vale a pena falar um pouco, né, pode ser até contraintuitivo isso, Greg, mas assim, o fato da taxa de juros estar subindo pode ser uma boa para a Bolsa. Mas como assim, André, boa para a Bolsa, né? A gente sempre acha que a relação é inversa, mas esse que é o ponto, né? A taxa Selic, um dos motivos, eu acho, que da Bolsa ter derrapado mais no Brasil, tem vários canais aí no meio do caminho, mas a principal, uma das principais razões macro, por assim dizer, foi que a taxa Selic caiu para um patamar que era quase experimental, né? 2% de taxa de juro. Eu costumo brincar com o pessoal aqui na corretora que foi a menor Selic que nunca existiu, né? Porque o fato de ter ido para esse patamar, ele não compensava o risco percebido das pessoas a respeito do Brasil. Então, quando a taxa de juros começar a subir e começar a ter de novo taxa de juro real no Brasil, né? Vale notar que agora começou a ficar no 0 a 0, mas ter taxa de juro real para valer, isso pode apaziguar um pouco, vamos dizer assim, os receios a respeito do Brasil. O que eu quero colocar nesse sentido é o seguinte: a Bolsa caiu, não caiu?
ela estava muito barata. Os títulos públicos não caíram, a taxa de juros estava lá embaixo, ou seja, o preço do título estava lá em cima. Eu acho que agora tem um racional um pouco melhor. Então, apesar da alta de juros ser entendido de maneira normal uma coisa ruim, talvez nesse caso não, talvez ela esteja equilibrando melhor a percepção de risco do Brasil. Ou seja, o Brasil vai voltar mais ou menos a ser o que ele era alguns anos atrás. Assim. É um cenário de volta ao que de onde a gente não deveria ter saído, talvez? Então, talvez. É que assim, eu não quero ser deselegante com a autoridade monetária, nem com o Campos Neto, por sinal, tem muito economista batendo demais, eu acho que no Campos Neto, e não era para tanto, porque qualquer economista que tivesse sentado naquela cadeira, no meio de uma pandemia, enfim, não é simples o ambiente que aconteceu. E outra coisa, a inflação que a gente está tendo... Na verdade, ele fez o que o Mutter fez, né? Então, exatamente. A inflação que a gente está tendo agora é uma inflação que não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta. E olha só que curioso, né, Greg? Durante muito tempo, vários economistas falaram não, porque está fazendo uma emissão monetária gigantesca e isso vai gerar inflação. Aí agora vem a inflação, o pessoal está falando, está vendo? Mas não tem nada a ver isso daí com a emissão monetária, tem a ver com uma desarticulação completa que teve no mundo por conta da pandemia. A gente sabe que a inflação é de oferta nesse sentido, está um problema desorganizando a cadeia de remédio, a gente está vendo que tem um problema de remédio nos Estados Unidos, está tendo notícias de gente tendo que procurar em outros países remédio. Então, olha o tamanho da confusão que deu, e isso daí deu inflação. Então, isso implica dizer que a taxa de juros vai subir para tentar aplacar isso. E, nesse sentido, a gente está indo na frente dos outros, até, de muitos outros países. Então, de novo, acho que o Brasil pode ficar mais normal, ou voltar para onde nunca deveria ter saído, que nem se colocou, um pouco nesse sentido. Acho que existe espaço aí para restabelecer ou normalizar algumas percepções a respeito do Brasil, especificamente quando se trata da taxa de juros livre de risco. Mas ainda sobre a Bolsa, você acha que a volatilidade das eleições é algo tão dado assim? Tem como ser diferente disso? Olha, assim, obviamente, né, a eleição no que vem vai ser bastante intensa, né? A gente tem o ex-presidente Lula indo bem, né? Tudo indica que vai ser desse jeito. O presidente Bolsonaro, que mandou as favas, os bons modos monetaristas, está gastando tudo que pode, mais um pouco, e ainda pegando ideias, né? Tipo, o Lula falou do FIES, ele já está falando do FIES também. Isso para dizer que vai ser uma briga de foice entre o Lula e o Bolsonaro. Só que tem uma outra briga de foice na centro-direita que vai gerar ainda bastante emoção, que é o Moro contra o Bolsonaro. Quem acompanha, né, o submundo das redes sociais, né, porque tem algumas redes sociais que vão te falar, olha, você tem que ter fígado, estômago para aguentar ficar vendo aquele negócio. Sim. Mas o médico, ele permite só 10 minutos de Twitter por dia. Então, tem que isso daí acho que é uma medida de saúde pública, fica aí a dica para o Quiroga, justamente de colocar um timer lá para tá proibido, já viu tudo que você podia ter visto. Mas já está uma briga muito séria, né? A gente viu esses dias aí o presidente retweetando um vídeo de um influencer, né? E já, enfim, alguém que faz um trabalho de pesquisa na internet muito importante, mas destruindo o Sérgio Moro, não é que batendo, mas destruindo ele, o Álvaro Dias. Então, assim, entre a centro-direita vai ter muita briga. E olha que nem entrou nessa roda ainda dessa briga o João Dória, né, que está esperando para ver ainda o tamanho da confusão. Então, olha, vai ter muita emoção. Aí agora é o seguinte, poxa, então vai ter volatilidade. Bem, pode ter volatilidade por uma série de motivos, inclusive esse. Só que o que eu estou querendo apontar do ponto de vista macro é que o nível de taxa de juros não era condizente com o nível de risco percebido. Resolvendo isso de forma difusa, isso daí vai se traduzindo num sentimento melhor. Quer ver um exemplo disso, Greg? Eu venho falando isso já há um tempo já. Relatório Focus. Eu tenho falado para os clientes assim, o relatório Focus vai parar de piorar. Já agora, no último relatório Focus divulgado, né, a gente teve aí uma melhora da inflação para 2021 e já estabilizou a de 2022. Então, assim, isso vai ficar cada vez mais comum. Esse é o meu ponto, Greg. Então, eu acho que isso daí pode, aos poucos, mais uma vez, apaziguando, né, um desconforto, e apesar do tiro, porrada e bomba que vai ter, né, por conta da eleição, né, eu acho que com isso no lugar já abre espaço para avançar alguns ativos, especialmente em mercados de capitais, renda variável, bolsa, né?
E a atividade? O ministro Paulo Guedes tem dito que quem está apostando que o PIB vai cair em 2022 vai perder a aposta. Mas já reconheceu também que não vai ser aquele PIB que ele gostaria de apresentar no último ano ali, né? Qual que é a sua visão a respeito da atividade econômica em 2022, André? Olha, minha projeção formalmente está em 0,3. 0,3 é praticamente zero, né? Enfim, está muito baixo. Mas por que eu estou com uma leitura desse patamar? Primeira coisa, a gente está com um nível de inflação bastante elevado, né? E um mercado de trabalho ainda muito frágil. Isso fez que o rendimento médio real das pessoas caísse fortemente e a massa salarial caísse fortemente. A gente está num patamar de quando teve o auge da crise, praticamente, da massa salarial. Se a massa salarial real, ou seja, o que dá para comprar efetivamente cai, quer dizer que tem menos dinheiro, tem menos energia na mesa. Né? As transações vão ficar menos fortes, menos evidentes. E aí, em cima disso, você coloca uma taxa de juros que deve ir para 2 dígitos. Podemos ter uma surpresa, né? O ministro Paulo Guedes tem falado que tem muitos investimentos contratados já para 2022, mas dado que eu trabalho com a hipótese que o Lula vai ganhar, né? Claro, esse é o cenário principal, né? Tem nuances, isso que eu estou falando. Isso daí pode também segurar um pouco o investimento no ano que vem, investimento físico mesmo, né? Enfim, de novo, né? Eu acho que vai ter um ano que para a economia em si vai ser muito difícil. Mas, por outro lado, olha só que contraditório, aparentemente, né? Não é nada contraditório. O mercado de capitais pode ir bem. A gente já está tão descontado, eu não sou analista fundamentalista, né? Mas toda vez que você vê as métricas principais, preço-lucro, valor sobre valor patrimonial, estamos negociando no mesmo patamar de múltiplos, por assim dizer, que era no período do impeachment da Dilma. Olha, assim, não importa a opinião sua sobre o presidente Bolsonaro, nem a minha, né? O que importa é reconhecer que, apesar de tudo, o período não é tão agudo ou intenso que nem foi na época do impeachment. Né? Não faz sentido isso daí muito. Mas precisa de uma desculpa. Que desculpa é essa? Na minha opinião, tem a ver com o nível da taxa de juros considerada segura. E isso daí vai ser restabelecido ao longo do tempo. Já no começo do ano que vem, acho que o mercado vai falar, quer saber? Acho que já está num bom preço dívida pública brasileira. Quando que o mercado... Eu achei interessante você dizer tão claramente que o seu cenário base é Lula presidente, não obviamente com uma torcida, mas como uma análise, né? Eu acho interessante essa pegada de que a eleição de 2022 vai parecer mais com a eleição de 2002 do que com a eleição de 2018, né? Por causa do empobrecimento da população. Como que você acha que o mercado vai alocar diante dessa percepção? E aí eu queria jogar mais 2 cenários, né? Como que o mercado reagiria, na sua visão, André, a uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou a uma terceira via? E vamos colocar aqui Sérgio Moro ou João Dória, né? Porque daí Ciro Gomes já é outra história. O Ciro Gomes é uma de centro-esquerda. No grupo da centro-esquerda, me parece que o Lula é o que vai ganhar, né? Eu acho que é isso. Não tem nada contra ou favor ao Ciro Gomes, mas eu acho que tem essa dificuldade, né? Vamos ver. Ainda tem bastante tempo da eleição, mas não tem isso. Só para explicar, a ideia, o cenário do Lula é porque eu trabalho com essa ideia de que está de tal forma aguda o nível de queda de renda das pessoas que vai ser muito difícil você vender a ideia de ajuste econômico. Então, o produto, né, uma campanha eleitoral tem a ver com a pessoa, né, e tem a ver com o produto que ela quer vender. O produto que a centro-direita quer vender é muito ruim. Pensando em termos eleitorais, tá? Não é o que eu acho, o que é melhor para o país, isso é uma outra questão. Estou falando de produto para o ano que vem. Então, sim, Lula tem chance grande. Se o Lula começar a realmente ganhar, eu já falei parte da análise. Juro vai cair? Não vai, porque a gente não sabe a situação exatamente fiscal. Agora vamos tentar pensar primeiro o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma boa questão. Porque é o seguinte, a gente viu ele rompendo muito da disciplina fiscal para ganhar a eleição de 2022. É isso que está sendo dito, né? A PEC dos precatórios é isso. A presença do Paulo Guedes lá, vale notar, ele está entregando resultados fiscais bons até. Então, isso daí pode até dar algum ânimo para o mercado, mas depende muito de como o presidente vai jogar esse jogo, né? O presidente Bolsonaro ele tem uma chance gigantesca de ganhar. Não acho que ele tem pouca chance, não. Ele tem muita. É que eu acho que o ex-presidente Lula, no atual momento, tem mais. É por isso que eu trabalho com esse cenário, né? Mas depende muito como o presidente vai se posicionar sobre alguns assuntos.
Por exemplo, vai ter privatização da Petrobras, sim ou não? Vai ter reforma administrativa, sim ou não? Porque, assim, um lado é o mercado achar que é bom a privatização do Petrobras, outro lado, isso daí dá voto ou não. Né? As pessoas, a gasolina subiu fortemente, então tem essas questões. Agora, o Dória é um candidato mais clássico, por assim dizer. Não tem muita surpresa ali, é um candidato centro-direito, o mercado tende, em alguma medida, a gostar se ele ganhar. Né? Agora a gente entra no Moro, né? É uma incógnita. Ele chamou para ser o assessor econômico dele, ao que tudo indica, né, o Celso Pastore, né, que é um economista bastante respeitado, muito bem avaliado no mercado e por aí vai. O problema do ex-juiz Sérgio Moro, Greg, é o seguinte: imagina um Moro presidente do Brasil negociando com o Congresso. Eu não estou querendo Porque falar... ele não é exatamente popular, né? Então, não quero falar, não estou querendo falar que o ex-juiz Sérgio Moro não tem capacidade, mas assim, a gente sabe que de cara mais da metade do Congresso não gosta dele. Entende? É um jogo difícil para o Moro, não é um jogo trivial. Por isso mesmo que eu achei, pelo menos ainda acho, né, que o Moro e o Dória têm sinergias, né? Deixa o Dória de cabeça e o Moro de vice, e aí eu acho que tem um jogo, né, que pode ser interessante para os dois. Mas acho que é muito difícil o Moro conseguir entrar, articular a política, né? Vê o próprio presidente Bolsonaro, né? Ele ficou 2 anos ali com uma espécie de estratégia nova de política, né? E ficou um pouco, não vou dizer ingovernável, mas ficou muito confuso. Agora ele conseguiu colocar os pingos nos is, né? Se filiando ao PL, pegando como vice alguém do PP, organizando o Centrão, emenda de relator, né? Não preciso nem entrar no detalhe aqui dessa discussão toda, né? Isso tudo para apontar que o Sérgio Moro me parece alguém um pouco menos capacitado, não tanto só por ele, porque ele é um neófito em política, mas por conta do que ele efetivamente, a força dele na população é uma fraqueza no Congresso. Isso daí me preocupa um pouco. Bom, pelo que você está falando, então, o cenário continua sendo de incertezas, né, para todo quanto é lado. Um presidente Jair Bolsonaro reeleito significaria o vicejar da agenda liberal ou um desmonte dessa agenda? O presidente Lula, se fosse reeleito, né, também, nesse caso seria reeleição, eleito novamente, seria o Lula do primeiro mandato ou o PT gastador? O Sérgio Moro, qual que é a proposta dele exatamente? A não ser o Dória, que já tem mais fechado, e que tem o Meirelles ali, que já dispensa apresentações, né? Ou seja, os economistas vão ter muito trabalho para ajustar as suas projeções e os gestores dos seus investimentos nesses cenários todos bastante abertos. Vai ser, obviamente, desafiador, né? Dito isso, deve ser um tédio ser economista na Suécia, né? Não tem nenhuma emoção. Aqui a gente tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. No caso particular do Lula, eu acho que o Lula vai ser aquele Lula paz e amor. Eu estou trabalhando com isso. Por que eu estou falando isso? Porque ele estava tendo boato até anteontem dele se juntar com um Alckmin. Vê, não é um Lula que está querendo radicalizar exatamente, né? O Lula, acho que não tem nem mais idade de saúde para isso, é óbvio. O PT, parte do PT vai querer. Agora, algumas questões de gasto social ou de gasto do governo vão ser rediscutidas. É isso que está sendo feito. Né? Mas já foram, né? Já foram, de certa forma. O que, na PEC dos precatórios? Na PEC dos precatórios, principalmente, na alteração do teto de gastos. Teve não, mas isso, não. Eu estou falando assim... para o governo gastar mais no último ano. Né? Não, então, isso daí foi feito de uma forma bastante exótica, tanto é que eles vai ser aprovado não na PEC dos precatórios, mas na PEC do precatório dos idosos, né? Estou fazendo uma salada, se você entrar no detalhe, fica aqui vendo muito tempo isso. Mas eu estou falando assim, talvez o Lula, talvez não, provavelmente o Lula vai reintroduzir alguma discussão de gasto no Brasil, né? A gente está vendo, por exemplo, o gasto com a CAPES, que é de pesquisa, vai ter que discutir isso, a questão de aparelhamento ou não do IBAMA, vai ter que discutir isso. Várias coisas que o presidente Bolsonaro não quis e não quer. E não é à toa que o Guedes está fazendo corte de gasto. Agora é o seguinte, para além das nossas opiniões pessoais, a gente está vendo o nível de gasto tão baixo, de forma geral, na economia, né, por vários motivos, e isso daí tem gerado situações sociais terríveis, né? A gente tem tido relatos de crianças
desmaiando de fome em colégio público. Então, por isso que eu acho que a bandeira da centro-direita é mais complicada de vender. E, de novo, estou tentando ser o mais imparcial possível. É um produto bom para vender? Pergunta. Minha resposta, no momento, não. Por isso o Lula. E agora tem que se pensar algumas coisas. Entre elas, o seguinte, o juro vai cair? Muito provavelmente não, porque com um cenário desse com o Lula, a gente sabe como o mercado reage. É isso. André, vamos ficar junto aqui. A gente vai trocando figurinha ao longo de 2022 para ver quais previsões se cumprem, quais não se cumprem e quais serão os pontos imponderáveis. Eles sempre são bastantes, né? Os cisnes negros aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. E aí, pessoal, não se esqueçam, hein? Eu quero os comentários de vocês também, não só a opinião do André, não só as provocações, mas as suas considerações também. Deixa aqui no comentário. Para você que está chegando no nosso canal, você também pode se inscrever, ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? 2022 estaremos juntos, acompanhando. Cadê minha lupa? De lupa. Ai, rapaz, eu perdi minha lupa. Achei. Corta de novo. Em 2022 estaremos juntos, acompanhando, claro, de lupa, tudo que faz preço nesse país e no mundo. Até mais!